Saúdo com alegria e com afeto nossos queridos padres, o Frei Carlos, que é ministro provincial, o Frei Edgar, que é o digníssimo pároco na nossa paróquia, na pessoa deles, saúdo os demais freis, saúdo os diáconos, saúdo a cada um, a cada uma. Estamos aqui celebrando Santo Antônio, na nossa amada paróquia de Santo Antônio. Santo Antônio é um santo popular, foi um grande franciscano, no primeiro momento da sua vida agostiniano, depois o ímpeto pela missão, talvez naquele tempo a radicalidade do carisma franciscano o tenha atraído a ser franciscano, e ele se torna então um seguidor de São Francisco. A radicalidade da sua vida, a radicalidade da sua opção por Jesus Cristo, eu acho que até hoje causa admiração em todos nós. É a razão da sua popularidade. O seu testemunho, como o testemunho de São Francisco, nos fala ainda hoje também o testemunho de Santo Antônio. Nós o admiramos, nós o invocamos, o pessoal que está procurando casamento o invoca pedindo casamento, não é? Mas por detrás de tudo isso existe o testemunho desse grande santo. Por detrás de tudo isso existe admiração por aquilo que foi Santo Antônio, pelo seu testemunho no segmento de Jesus Cristo, a sua radicalidade de vida no segmento de Jesus Cristo. Isso causa admiração em nós. É a força do testemunho. É a força do testemunho que Santo Antônio enfatizava. Quem rezou a liturgia das horas hoje no breviário, o texto que tem na liturgia das horas falando de Santo Antônio, fala do testemunho, onde Santo Antônio fala do testemunho. Testemunho fala. O testemunho da vida fala. Aquilo que São Paulo VI diz no Evangelho Nunciandi: se os mestres são ouvidos é porque antes são testemunhas. Mas Santo Antônio já dizia no seu tempo, o testemunho, alguém testemunha, é um evangelho vivo. Isto causa admiração. Isso causava admiração já no tempo de Santo Antônio, mas isso causa admiração também para nós hoje. Alguém que concretizou a palavra de Deus que nós ouvimos hoje. Na primeira leitura, nós ouvimos um texto falando da sabedoria. E Santo Antônio foi alguém que percebeu a riqueza da sabedoria e a preferiu entre fama, porque também foi um grande professor universitário, entre fama, ele preferiu a sabedoria. Ele preferiu a sabedoria porque percebeu que a sabedoria é dom de Deus. E quem vive com sabedoria, quem busca a vida sábia, toca o mistério de Deus, vive do mistério de Deus e sabe perceber o que é fundamental em cada momento, sabe perceber o que é importante em cada momento, sabe perceber qual é a vontade de Deus em cada momento, sabe dizer, sabe proclamar em cada momento a vontade de Deus, como fez Santo Antônio. Santo Antônio foi um pregador forte no seu tempo. Santo Antônio foi um pregador que em momento algum adoçou a palavra de Deus. Falou contra a usura no seu tempo, pregou com força. É o homem que verdadeiramente buscou a sabedoria, o homem que verdadeiramente se deixou mover pelo Espírito. Ele não só exorta no seu tempo, as pessoas a viverem segundo o Espírito, mas foi o homem que deixou-se mover pelo Espírito. E quem se deixa mover pelo Espírito vive com sabedoria, porque o Espírito é aquele que nos dá sabedoria.
O Espírito é aquele que nos faz viver com sabedoria. O Espírito é a fonte da sabedoria. É por isso Santo Antônio foi o homem que viveu com sabedoria. E por isso é esse testemunho bonito de radicalidade de vida seguindo São Francisco. Por isso aquilo que nós ouvimos, o mandato de Jesus no Evangelho, foi a sua vida. Foi alguém que se torna franciscano claro, no primeiro momento penso pela radicalidade que o testemunho de São Francisco causava naquele tempo, mas também pelo desejo de anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho na África, mas acabou ficando na Europa e ali sendo um grande evangelizador, um grande anunciador do Evangelho, um grande pregador. A missão que Jesus dá aos discípulos, Jesus dá a sua missão aos discípulos, eles devem anunciar o Evangelho. E é interessante que aquilo que Jesus diz no final, e o Evangelho diz no final, que o Senhor acompanhava dos seus através dos sinais, nós percebemos na vida de Santo Antônio. É o santo, amados e amadas de Deus, é o homem de Deus. É o homem que não só, como nós ouvimos no comentário, é o homem que não só ensina a rezar, mas é o homem que reza. É o homem que vive uma intimidade profunda com o Senhor. E porque vive uma intimidade profunda com o Senhor vai operando através dele. Se o Senhor já opera hoje através de nós, que somos instrumentos mais do que inadequados, quanto mais através da vida, da pregação do homem que traz em si a santidade no corpo, o homem que busca verdadeiramente se identificar com Cristo e traz em si uma grande perfeição de vida. É o homem que verdadeiramente toca o mistério de Cristo, toca o mistério de Cristo na vida, mas também com as palavras, porque vive de Cristo. Porque a sua radicalidade de vida faz com que a sua vida se identifique com Cristo, com aquilo que foi a vida de Cristo. A sua radicalidade de vida torna aquilo que ele fala do testemunho a própria vida. É o Evangelho vivo. Quem toca a vida de Santo Antônio, quem toca a vida de São Francisco, mas aqui quem toca a vida de Santo Antônio, toca de certa forma o Evangelho vivo. É o testemunho vivo, é o testemunho que fala. E aquilo que ele fala para nós, o tema do novenário foi sobre a oração. Aquilo, quem ouviu bem o comentário inicial, ele dá bem passos que vai nos ensinando também hoje nós a tocarmos o mistério de Deus, também hoje a nos relacionarmos com o amor de Deus, também hoje a rezarmos. Eu quando li o comentário em casa e depois quando ouvi de novo aqui, se vocês perceberem bem, ele dá passos para que nós hoje possamos rezar. Disse o comentário: segundo o ensinamento desse insigne doutor franciscano, a oração é articulada em quatro atitudes indispensáveis, assim definidas: abrir com confiança o próprio coração a Deus. A primeira atitude, abrir com confiança o coração a Deus. Se você quer rezar, é preciso se colocar diante do mistério eterno do amor de Deus. É preciso abrir com confiança o coração a Deus. Este é o primeiro passo do rezar. Não é simplesmente colher uma palavra, quer dizer, não é simplesmente receber uma palavra, mas abrir o coração à presença de Deus. Quer dizer, se colocar diante de Deus, mas se colocar como? Com o coração aberto. Quem se coloca diante de Deus com o coração aberto, aqui é a primeira atitude para rezar. Depois, dialogar afetuosamente com Ele. Se você já se colocou diante dele com o coração aberto, vem a outra atitude. Agora então, dialogar afetuosamente
afetuosamente. Não é um diálogo qualquer, quer dizer, é o diálogo que nasce do coração, num coração que ama, né? Tanto que ele vai dizer um pouco mais adiante, deste ensinamento de Santo Antônio sobre a oração, captamos uma das características específicas da teologia franciscana, da qual ele foi iniciador, isto é, o papel atribuído ao amor divino. É claro que já é a presença do quando você se coloca com o coração aberto diante de Deus, já é a ação da graça. A graça já está agindo. Então, o diálogo é um diálogo afetuoso. Quer dizer, onde você, já movido pelo amor de Deus, se encontra com o amor de Deus. É um diálogo de amor entre o eu e o tu. É a beleza da oração. É a beleza da oração de alguém que rezou, de alguém que testemunha para nós, escreve, mas você percebe que o seu testemunho sobre a oração, aquilo que ele nos ensina no caminho da oração, foi a sua vida, foi o seu rezar, foi o seu rezar. Alguém que viveu uma intimidade profunda com o Senhor, e por isso nos diz também como nós hoje podemos viver na nossa oração esta intimidade profunda com o Senhor. Então, depois de dialogar afetuosamente com Ele, vendo-o presente comigo, e depois, muito natural, apresentar-lhe as nossas necessidades. Desse diálogo afetuoso, agora apresentar as nossas necessidades. E, por fim, louvá-lo e agradecê-lo. Aqui, esses 4 pontos que Santo Antônio apresenta, isso aqui pode-se fazer depois um folhetinho, onde aqui é uma escola de oração, de alguém que rezou, de alguém que viveu uma intimidade profunda com Deus, e de alguém que quer também que nós hoje vivamos uma intimidade profunda com Deus. Então, amados e amadas de Deus, contemplemos a beleza do testemunho de Santo Antônio, contemplemos a beleza da amizade desse homem com Jesus Cristo, contemplemos a sua vida sábia que se manifesta na sua radicalidade de vida, no seu caminho de santidade, no grande evangelizador que foi, na sabedoria das suas pregações, na sabedoria e na força da sua palavra, interpelando contra a usura, contra os problemas do seu tempo. Colhamos a beleza deste homem que reza, do seu testemunho de orante e que quer nos ensinar a rezar hoje. Então, celebremos com alegria Santo Antônio e nos deixemos inspirar por ele. Amém.